Deus, nós queremos te louvar, te agradecer, porque teu filho, Senhor amado, veio a esta casa e hoje, ó Pai, ele está com uma incumbência muito grande, muito importante, trazer aqui o teu recado para o teu povo, abençoar o teu povo que se encontra na tua casa esta noite. Deus, que recaia sobre ele toda unção, graça, sabedoria, advinda do teu trono, ó Pai, para que ele seja o instrumento teu para nos abençoar. Nós já te oramos, agradecido por esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém. O que vamos dizer ao pastor Domício? Muito obrigado. Glória a Deus. Podeis se assentar em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 16. Maravilha, recebendo ali o Tiago Godoy e a banda dele, né? Meu filhão abençoado, né? Tiago Godoy é um filho que eu conheci ele há um ano atrás, né? Graças a Deus. Amados, muitos de nós oramos, intercedemos, clamamos a Deus para que o Senhor nos dê vitórias em algumas áreas na nossa vida. Na área ministerial, vitória espiritual, vitória na criação de filhos, vitória no sucesso profissional, na carreira profissional. E muitos de nós, quando nós ouvimos a história de Davi vencendo Golias, nós achamos tudo isso muito interessante, muito bonito, muito impactante, e temos o desejo de viver essa mesma experiência, de, sendo pequenos, impotentes, limitados, vencermos algo que vai além da nossa força, algo desproporcional. Muitas vezes nós somos colocados diante de desafios que são desproporcionais para nós. O que uma mãe pode fazer para salvar um filho que está acorrentado pelo crack? Não basta aconselhar, não basta dar dinheiro, não basta olhar no olho do filho e dizer eu te amo. O que uma mulher vai fazer para poder trazer de volta o marido que abandonou a sua casa? Se muitas vezes ela já está tentando se aproximar desse marido, mas ele já está desconectado dela. E algumas vezes parece que é tão simples apenas nós declararmos. E se nós não tivermos fé suficiente para aquilo que declaramos, amados, a declaração será constante e seremos apenas vítimas de uma frustração que muitas vezes nos atinge, nos alcança. E nós ficamos pensando, por que tantas pessoas conquistam e eu não conquisto? Por que eu ouço tanto milagre, mas eu não vivo o milagre? Se eu sei que meu Deus é verdadeiro, é poderoso, mas o que me impede? E quando eu leio a história de Davi, eu percebo que antes dele vencer o gigante externo, ele venceu alguns gigantes dentro dele. E uma das coisas que Satanás mais faz para poder me impedir de viver o que Deus quer que eu viva, o que Satanás mais faz na minha vida para que eu não desfrute o casamento que Deus quer que eu desfrute, o que Satanás mais faz contra mim para que eu não desfrute todo o potencial ministerial que eu tenho, é mentir para mim, evidenciando algumas falhas que eu tenho. Amados, e quando as minhas falhas se tornam mais claras do que as minhas virtudes, quando o meu pecado fica mais claro do que minha disposição de honrar a Deus com a minha vida, e que na verdade é isso que permeia meu coração na maior parte do tempo, e não o desejo de trair a Deus e sabotar a santidade, mas o pecado é um lapso na vida de um crente, porque nós não somos pecadores lutando para ser santos, nós somos santos lutando contra o pecado, amém? Então na verdade o que faz parte da minha vida é a santidade, não a pecaminosidade. Nós nos remetemos ao livro de Juízes. Eu sei que eu vou falar sobre Samuel, mas você não precisa abrir Juízes não. Quando nós olhamos para Gideão ali malhando o trigo, para poder esconder dos midianitas, que ano após ano, o povo de Israel semeava, na hora de colher, os midianitas tomavam tudo deles, e por causa disso eles estavam empobrecendo, estavam na miséria.
E Gideão estava ali malhando o trigo para mais uma vez acabar de preparar o trigo e esconder dos inimigos. E ele estava meio que resmungando e ao mesmo tempo conversando com Deus e dizendo: Senhor, onde estão as maravilhas que os nossos pais contaram? Onde é que está o Deus que abriu o mar vermelho? Onde é que está o Deus que tirou a água da rocha? Onde está o Deus que afogou o exército egípcio no mar? Onde está esse Deus? E o Senhor falou: olha, vocês estão vivendo do jeito que estão vivendo, porque esse povo pecou contra mim, mas com a força que você tem, você vai libertar os israelitas. Imagina, amado, um homem acovardado, escondido, fugindo, e Deus olha para ele e fala assim. Aí Gideão foi querer contar para Deus o currículo dele, como se Deus não soubesse quem é ele. Mas Senhor, o Senhor não sabe quem eu sou? Eu sou o filho desprezado de uma família pequena, de uma cidade esquecida. Eu não sei aqui em Goiás qual é a cidadezinha que ela é pequenininha, e algumas pessoas dizem: poxa, é uma cidade que todo mundo só passa por ali, no máximo para tomar um cafezinho, mas é uma cidade que não tem indústria, é uma cidade que não tem emprego, é a cidade de uma escola só, e nem tem agência do Banco do Brasil. Aqui deve ter uma cidade dessa. Me diz o nome de uma cidade dessa aí. Paina. Paina, pois é. Ai. Paina com P? Faina. Faina. Oh, que nome é esse? Até o nome é esquisito, hein? Se tem alguém que nasceu lá, me perdoa. Mas, amado Senhor, eu sou dessa cidade pequena, a minha família é menor. A minha família é menor. Eu sou de uma cidade pequena. E o Senhor chegou, olhou para ele e falou assim: ó, com a força que você tem. Isso no capítulo 6. Lá pelo capítulo 7 nós vemos que as coisas mudaram. Gideão assumiu sua posição em Deus. E o versículo diz assim: e Gideão e seu exército, olha só, irmãos, de um capítulo para o outro, ele virou de covarde para comandante de um exército. Por quê? Porque o Senhor trouxe à luz quem ele era de verdade. E Satanás tenta dizer o tempo todo que você não é essa coisa toda, que você é incapaz, que você é limitado. Quem é você, pecador? Você fica viajando. Você é um sonhador, não foi isso que falaram com José? Ele sonhava tanto que a ira dos irmãos dele já representava uma ira contra o sonho. E eles falaram: vamos jogar José no poço e vamos ver o que vai ser do sonho dele. Porque na verdade não queriam matar José, queriam matar o sonho dele. Quem aqui tem alguém que tenta assassinar seus sonhos aí? Levante a sua mão e diga: misericórdia. É porque eles não sabem que Deus já preparou você para ser um governador. Eles vão continuar querendo destruir o teu sonho, mas os desígnios de Deus, amados, os desejos dos irmãos de Daniel, de José, de destruir os sonhos dele, impediu o desígnio de Deus de ser realizado, sim ou não? Não. Então não importa o que você acha, mas Satanás ele trabalha com isso o tempo todo. Com muita frequência, quando o nosso ministério está prosperando, é ali que Satanás se levanta e se opõe. Quando um pregador começa a romper, graças a Deus não é o meu testemunho, mas é o testemunho de muitas pessoas, inclusive do meu pai, que era pastor. Ele era pastor, porque onde ele está não precisa mais pastorear ninguém, né? Que ele está no céu, já está todo mundo pastoreado lá. Então, amados, enquanto meu pai era pastor aqui na terra, sempre que o ministério dele estava alavancado, um de meus irmãos trazia algum desgosto para ele, e era o quê? Uma armadilha de Satanás para roubar a ousadia. Sempre que você está diante de um grande desafio, Satanás vai levantar alguém para poder tirar a sua ousadia. E assim, amados, se você não sabe vencer os gigantes interiores, você não vai conseguir vencer os gigantes exteriores. E nós ficamos admirados com Davi, da onde que veio essa ousadia de Davi de enfrentar Golias? Veio de muito antes do que você imagina. Diz assim, 1 Samuel capítulo 16, versículo 1: o Senhor disse a Samuel: até quando você vai se entristecer por causa de Saul? Eu já o rejeitei como rei de Israel. Samuel, encha um chifre de óleo e vá até Belém, e eu enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para fazê-lo rei. Convide Jessé para o sacrifício, versículo 3: e eu lhe mostrarei o que fazer. Você irá ungir para mim aquele que eu indicar. Versículo 6: quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir.
O Senhor, contudo, disse a Samuel: não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Diga glória a Deus. É por isso que Satanás tenta contaminar o teu coração, irmãos, porque ele sabe que o Senhor vê o teu coração. E quando Satanás consegue colocar uma seta no teu coração, atravessar o seu coração com uma palavra de ofensa, com o veneno da ofensa, ele sabe que você fica manco. E Deus, dessa maneira, ele percebe que você ainda não está preparado para alcançar alguns níveis na sua vida. Amados, se você não consegue correr com os homens, diz a palavra de Deus, como será quando você tiver que correr com os cavalos? Então são nas pequenas coisas, são nos relacionamentos com o homem. É no relacionamento no dia a dia, é com as pessoas dentro de casa, dentro do ministério, no mesmo ambiente de trabalho, é que o Senhor te prova para algo maior, em nome do Senhor Jesus. Então creia que os homens podem olhar e procurar quem tem a melhor aparência, quem tem o melhor currículo, mas o Senhor escolhe aquele que tem o melhor coração. E Satanás sabe que você com o coração corrompido, você fica impedido de ser usado por Deus. Porque o Senhor quer que teu coração esteja livre para poder fluir naquilo que Ele quer derramar sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Por isso, nós vemos homens e mulheres que sofreram, homens e mulheres que sentiram a dor de um abandono, uma traição, uma falência. Com muita frequência, pessoas que foram criadas em orfanato, são pessoas que desenvolvem uma habilidade de relacionamento muito grande. Elas aprendem a lidar com a dor no seu coração, e por causa disso nós vemos tantos órfãos sendo pessoas bem-sucedidas, porque elas aprenderam a colocar a ofensa, a humilhação no lugar correto, decidiram colocar de lado: olha, agora você fica aqui e eu vou ter que ir, vou ter que seguir o meu caminho. Amados, como pastor, quantas vezes eu tive uma reunião tensa antes de pregar, e no momento ali eu estava triste no momento de pregar, e aí de repente alguém anuncia, como foi eu, chamar o pastor Domício aqui para orar. Amado, eu digo para minha alma, fica aí agora que eu vou subir só no espírito. Fica aqui, alma, e eu subo sem alma. E são nesses dias que o Senhor mais nos usa, porque nós precisamos aprender, amados, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor os livrará de todas elas. 7 vezes o justo cairá, mas não ficará prostrado, porque é o Senhor que levanta, é o Senhor que estabelece. Então saiba que Deus está olhando o teu coração, e você pode ter a sinceridade de dizer: Deus, olha o estado do meu coração, me ajuda a vencer, e o Senhor vai te habilitar a vencer isso em nome de Jesus. Versículo 10: Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse: o Senhor não escolheu nenhum deles, Jessé. Então perguntou a Jessé: esses são todos os filhos que você tem? Jessé disse: ainda tem um caçula, mas ele está lá cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o, nós não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Saiba, amado, que o que Deus tem preparado para você não será derramado até que você esteja pronto para receber, até que você esteja no lugar. Eu digo para alguns jovens da minha igreja: pastor, como eu queria ter comprado um apartamento naquele condomínio, naquele prédio, mas ainda não foi minha oportunidade. Falei: amado, creia que o apartamento que Deus quer te dar ainda não foi construído, porque Deus não permitiu que a mesa fosse posta até que Davi chegasse. O que é teu está sendo preparado. E se algum apartamento teu já está construído, ninguém vai conseguir comprar, porque ele vai ser teu em nome de Jesus, porque o Senhor me espera e espera você se assentar à mesa, para que Ele ponha o banquete na presença dos nossos inimigos, para que Ele unja a nossa cabeça com o óleo dele, para nos fazer o cálice transbordar em nome do Senhor Jesus, amém? Aí o texto continuou assim: Jessé mandou chamá-lo e ele veio. Versículo 12: ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: é este, levante-se e unja. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos, e a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, amém? Amados, então nós vemos aqui que Davi, ele era improvável, assim como eu e assim como você. Eu era um ministro de louvor semitonado, aí eu gravei 8 álbuns. Eu era uma criança gaga, fui gago até adolescente, e hoje eu falo pelos cotovelos. De vez em quando eu estou na minha casa, eu dou umas derrapadas ainda assim, aí minha esposa ri e fala assim para mim: isso é só para Deus te lembrar de onde você veio.
senão a gente fica arrogante demais, né? E de vez em quando Deus deixa a gente dar umas deslizadas assim, olha, daí, tá? Só para matar a saudade. Mas, amados, Deus usa pessoas improváveis. E eu sei que eu estou falando nessa noite para muitos improváveis, segundo os teus olhos, mas o Senhor já te chamou, o Senhor já te ungiu. Não importa quantos estejam na sua frente, nada vai acontecer até que você se assente à mesa. Amado, que coisa impressionante. O próprio pai, geralmente o caçula é o mais mimado, e lá era o contrário. Os marmanjos estavam em casa e o mais novinho estava no campo. Que coisa, amado. Mas na frente nós vemos Davi contando o currículo dele, que ele matava leões e ursos. Onde que um pai e uma mãe vai deixar o filho mais novo em um lugar onde pode ter leão e urso? Mas nós vemos, amados, que Davi não era o filho preferido de Jessé, mas tinha um coração segundo o coração de Deus. É aí que faz a diferença. É isso que Satanás quer roubar de você. É por isso que Satanás quer colocar o teu coração com ressentimento, com amargura, nutrindo uma ofensa. Porque Satanás sabe que enquanto o seu coração, o seu estado de alma estiver dessa maneira, você será incapaz de vencer os Golias na sua vida. Mas o Senhor sabe. Jessé chamou o filho mais bonitão, mais altão. Depois chamou o que tinha pós-graduação, mestrado em Harvard. Depois chamou o outro que era campeão olímpico e só foi chamando os top de linha. E aqui ele falou, tem mais um, mas ele está lá. Amado, ele até falou já para ver se Samuel desistia. Está todo mundo aqui, vamos comer logo. Que está lá o menininho, que diferença faz esse menino está aqui ou não está? Não, chame-o. E quando ele veio, amado, eu costumo dizer que Samuel deve ter se arrepiado, porque Deus o colocou diante do futuro rei de Israel. Você não imagina onde Deus pode te estabelecer. Você precisa crer que os lugares onde Deus tem te colocado, Deus não está colocando você para passear. Tem um propósito em tudo isso que Deus tem colocado. Os leões e os ursos que se levantam contra a sua vida, tentando roubar aquilo que é seu, não estão se levantando por um acaso. Você está sendo apenas treinado. Você está treinando o teu coração para ser estabelecido naquilo que Deus tem para você, em nome do Senhor Jesus. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Glória a Deus, esse glória a Deus foi pentecostal. Aleluia. Irmãos, olha, na minha igreja batista a gente dá mais glória a Deus do que hoje à noite aqui. Eu estou estranhando, hein? Olha que eu sou batista, hein? Então, amados, olha só o que o texto diz. Então, que o Senhor é que preparou tudo isso para ele. Mais tarde apareceu um gigante. E esse gigante que está lá no capítulo 17, versículo 3: os filisteus ocuparam uma colina, os israelitas em outra, estando o vale entre eles. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, versículo 4, veio do acampamento filisteu. Ele tinha 2,90 metros de altura, usava um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida com a lançadeira de tecelão e sua ponta de ferro pesava 7 quilos e 200 gramas. Seu escudeiro ia à frente. Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando todos para a batalha? Eu não sou apenas um, e vocês os servos de Saul? Vamos lutar de 1 a 1, escolha apenas um homem. Se ele puder me vencer, nós, os filisteus, seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer, vocês serão os nossos escravos. Versículo 10: eu desafio hoje as tropas de Israel. Mande-me um homem para lutar sozinho comigo. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram apavorados. É isso que Satanás tenta fazer, a intimidação. Intimidação. Uma das armas de Satanás é a intimidação. Ontem eu estava falando no retiro o poder de uma intimidação no coração de uma criança. O pai, a mãe, fala para a criança pequena: come menino, come, então vai ter que tomar injeção, 2 meses depois leva a criança no posto, quer que a criança não tenha medo de injeção. É o pai e a mãe que intimidou a criança. Amados, a intimidação é uma linguagem diabólica, demoníaca e satânica. Em momento nenhum nós vemos Deus intimidando ninguém. Deus avisava do juízo, mas Ele não intimidava ninguém. Vai dormir, filho, vai dormir, senão a cuca vai pegar, o bicho vai vir aqui. Irmão, bicho
Você tem que ensinar ao teu filho o Salmo 91, que o Senhor dá anjos ao teu respeito para que te guardem. E não dizer que tem demônio, tem bicho que vai assustar, e não sabe por que é uma geração amedrontada. É o contrário, nós temos que dizer, vai lá que o anjo do Senhor já está indo na tua frente, preparando tudo. E eu disse ontem lá no culto de manhã, que lá em casa quem bota medo dos meus filhos sou eu. Ó, não vai dormir não para tu ver, eles correm, irmão, que eles sabem que o juízo vai chegar. Você não precisa usar o bicho nem demônio não, é só você usar a autoridade que Deus já te deu como pai, como mãe. Agora você não tem autoridade, quer transferir a autoridade para a cuca? Não pode, irmão. Que pai, que mãe mais frouxa é esse, que tem que usar a cuca para botar? Não, meu filho, está na hora de dormir, você já brincou o tempo todo. Ah, pai, dorme comigo não. Papai vai pegar uma cadeirinha, vai sentar do seu lado, vai ficar conversando com você, vai orar e você vai dormir. Não tem negócio de dormir junto não. Fica lá. E não vai para minha cama de madrugada não, que a minha cama não é feita para 3 não, é para 2 só cabe eu e sua mãe. Pronto. Amados, não é impossível. É claro que de vez em quando eles vão e o coração de pai sempre fica quase caindo na cama para caber mais um, né? Mas nós precisamos entender que nós não podemos criar ninguém na base da intimidação. Nós vemos Satanás intimidando, vemos o gigante intimidando. Nesse mesmo período, Jessé falou, Davi, vai lá levar uns pães para os teus irmãos e uns queijos lá para o general. Versículo 13. Os 3 filhos mais velhos de Jessé tinham ido para a guerra com Saul, Eliabe, Abinadab e Samar. Davi era o caçula. Os 3 mais velhos seguiram Saul. Versículo 19. Os seus irmãos estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se Davi de madrugada, deixou o rebanho com outro pastor e foi levar os alimentos para os seus irmãos. Versículo 22, Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e novamente os intimidou. Mas só que intimidou diante da pessoa errada, porque Davi ouviu. Aí a história do gigante teve que mudar. Os valentes, os guerreiros de Saul já tinham ouvido e não fizeram nada. Mas o menininho pequenininho que já tinha um coração, segundo o coração de Deus, não tinha ouvido ainda. Porque quando ele ouviu, ele falou, vamos mudar essa história. Quando os israelitas, 24, quando os israelitas viram um homem, todos fugiram cheios de medo. E Davi então perguntou, versículo 26, o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu para desafiar o exército do Deus vivo? Repetiram a Davi o que haviam comentado e lhe disseram, é isso que receberá o homem para matá-lo. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou, por que você veio aqui, garoto? Com quem você deixou as nossas ovelhas? Eu sei que você é presunçoso e que seu coração é mau. E Davi disse, o que eu fiz agora? Não posso nem conversar com os outros? E Davi guardou aquilo no coração. E ele foi falar para Saul, Saul, pode deixar que eu vou lá lutar essa guerra por vocês. E o que Saul falou? Mais uma vez, ele foi menosprezado. Saul respondeu, você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele um guerreiro desde a sua mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul, olha, quando eu tomo conta das ovelhas do meu pai, pode aparecer um leão ou um urso. Se levar uma ovelha do meu rebanho, eu vou atrás dele, dou golpes e tiro a ovelha da boca de qualquer um dos dois. Quando se viram contra mim, eu pego pela juba e dou golpes até matá-los. Eu já matei leões e ursos e vou matar também esse filisteu, não por causa de mim, mas porque desafiou o exército do Deus vivo. Amados, nós entendemos então com esse texto que existem 3 categorias de inimigos que nós precisamos vencer dentro de nós, dentro da nossa casa, dentro do ambiente de trabalho, algumas vezes dentro da igreja, porque nós temos uma expectativa muito grande em relação às pessoas da igreja, mas a igreja também é um lugar de gente desajustada. Aliás, eles estão aqui para se ajustar, inclusive eu e você, amém? É, que a gente fala assim, a gente pensa, eu conheço alguém que precisa, é você que precisa, e eu também. Porque, amados, com muita frequência nós damos alguns cutucões nos nossos irmãos dentro da igreja.
Porque a família é muito junta, né? E não dá para muita gente andar junto sem um dar uma cotovelada no outro. Então, de vez em quando, nós temos esse desgaste na igreja. Mas, amados, a primeira coisa que Davi venceu foi o gigante do menosprezo. Todos nós já fomos menosprezados alguma vez. Todos nós já chegamos em um lugar e fomos colocados como o último da fila, sem razão para ser. Quantas vezes colocaram pessoas injustas, desonestas, sem caráter, trapaceiras, em lugares de honra, e nós que agimos corretamente, com boa família, boa educação, somos colocados em último lugar. Existe muito essa questão de menosprezo, mas, amados, as pessoas podem te menosprezar, mas Deus sabe exatamente qual é o lugar onde Ele deseja te colocar, e Deus já tem tudo isso planejado para você. Mas eu não posso falar isso apenas nesta noite e você conseguir continuar se achando apenas mais um no meio da multidão. Deus te chamou com um propósito. Deus tem um propósito na sua vida. E você precisa, amados, trabalhar essas áreas que Satanás sempre vai trabalhar, na sua vulnerabilidade. Deus nos criou de uma maneira ímpar. Deus me criou de uma maneira diferente de todos vocês. Não apenas no DNA, no gosto, na maneira como respondemos a um momento de pressão, naquilo que nos motiva. O que me motiva pode ser o que não te motiva. O que te dá prazer e te faz relaxar pode ser uma coisa, para mim é outra. Algumas pessoas jogam futebol para relaxar. Eu gosto de ouvir música instrumental e tomar um café, um cappuccino, relaxar. É isso que eu gosto. Tem gente que é viciada em internet, fica 4 horas no Facebook. Eu só olho ali uma coisinha ou outra que postaram e pronto. Eu não gasto muito tempo com isso. Mas tem outros não que se sentem motivados. Somos diferentes. Mas, amados, precisamos entender que enquanto eu quiser viver a vida do outro, eu vou me frustrar todas as vezes, porque Deus não me chamou para viver a sua vida e nem chamou você para viver a minha. Deus me chamou para viver a minha vida e chamou você para viver a sua, por incrível que pareça. Deus criou todas as coisas com um propósito. Eu falei isso quando eu preguei aqui numa quarta-feira no ano passado. Tudo que Deus cria tem um propósito. Eu posso, amado, colocar uma quentinha aqui e jantar aqui hoje. Mas esse púlpito foi feito para alguém jantar aqui, sim ou não? Não. Eu sempre costumo usar esse exemplo, que ele é muito simples. Quantos aqui já apertaram um parafuso com uma faca? Levante a sua mão. Você conseguiu fixar o parafuso? Quem conseguiu, levante a mão. Alguns conseguiram. Quantos não conseguiram? Agora uma coisa eu vou ter certeza agora. Quantos estragaram a faca? Porque você pode apertar um parafuso com a faca, mas ela não foi feita para isso. Então nós pegamos a faca, deixamos a ponta dela toda amassada, aí botamos lá de novo, misturamos tudo para a mãe da gente não ver a bagunça que a gente fez, mas porque a faca foi feita com propósito. Você pode fazer algumas coisas que eu faço, mas se Deus não te chamou para fazer o que eu faço, você sempre vai sair com a ponta amassada. E todas as vezes que eu tentar ser como você, eu vou sair com a minha ponta amassada. Por isso, por mais que eu admire o David Kinlan, eu não posso cantar igual o David Kinlan. Eu me lembro que assim que o David Kinlan explodiu no Brasil inteiro, amado, eu fui na Bahia, lá em Camaçari, perto de Salvador, e tinha um baiano com sotaque de irlandês, igual o David Kinlan. Coisa linda, ele ouvia tanto o David Kinlan, que na hora que ele cantava ele virava irlandês, nascido e criado na Irlanda. Eu me lembro que assim que o ministério Diante do Trono explodiu, amado, a metade das igrejas tinha alguma menina que ministrava louvor, igual a Ana Paula Valadão. Senhor, nessa hora, Senhor, meu Pai, todo mundo igual. Mas o que aconteceu com essas irmãs? Ficaram como facas amassadas na ponta, porque não foi para isso. Deus poderia usá-las e Deus deu um dom para elas de canto e de adoração, mas Deus não as criou para ser semelhante a Ana Paula Valadão. Chamaram e criaram para ser semelhante ao Senhor, amém? Por isso eu preciso entender que Deus te deu algumas áreas fortes. Preste atenção aqui, irmãos. Deus te deu algumas áreas fortes, mas para que eu e você não fôssemos arrogantes, Deus nos deu também algumas áreas fracas. Não são áreas fracas, são pontos de vulnerabilidade. Então Satanás nunca vai te atacar na sua área forte. Ele sempre vai atacar você na sua vulnerabilidade. E é ali que você precisa tomar cuidado. Na sua área forte, você sempre vai se sentir realizado, mas você vai ser tentado a ser como alguém que não é como você, e você vai expor a sua vulnerabilidade, e você não vai ser tão útil assim para o Senhor. O segundo gigante, amados,
é o gigante da desfeita. Abra sua Bíblia. Você já está com a Bíblia aberta em 1 Samuel 17, 28. Quando Eliabe viu que Davi estava lá, ficou irritado e perguntou: por que você veio até aqui? Olha só, irmãos, Davi foi lá para levar comida para ele. Que coisa terrível. Como é que Satanás estabelece pessoas, mesmo quando nós estamos querendo ajudar, as pessoas fazem desfeita. Quantos aqui já receberam desfeita de alguém que tentou ajudar? Levante a mão aí. Amados, é o que mais acontece, principalmente nós que estamos na igreja. A pessoa está com o casamento arrebentado, e você vai conversar com a pessoa, ela diz: pastor, já está decidido. Não, mas não está decidido. Vamos conversar mais uma vez, dá mais uma chance. Não, já está decidido. E você quer ajudar a pessoa, e a pessoa depois fica de cara virada com você ainda, fazendo desfeita da sua ajuda. Quantas pessoas estão feridas na igreja, e você quer aconselhar, quer explicar, quer ser canal de Deus para trazer cura, e a pessoa: não, já decidi, eu não quero mais saber de igreja. É uma moda que tem agora, né? Cristo sim, igreja não. É uma coisa diabólica. Isso é diabólico. Amados, a minha igreja é uma igreja em células. 80% da nossa igreja está em células. Eu já vi algumas coisas acontecer pela oração dos irmãos em célula, mas eu nunca vi levar um canceroso numa célula e ele ser curado numa célula. Nunca vi. Eu nunca vi esse ambiente que nós temos aqui em um culto ser gerado numa célula. Já vi Deus se manifestando num grupo familiar, entre irmãos. São crentes, são, amados, mas esse é o lugar em que nós nos congregamos. E a palavra de Deus diz que isso é importante. Nós somos corpo, e o corpo ou está junto e são várias partes, ou então não é corpo. Então quer dizer que eu tenho o direito de dizer que igreja mais não é assim? Ah, você diz: eu vou à igreja. Não, a igreja não é você, a igreja é o corpo. Eu sei, irmão, a igreja. Então tudo bem, na igreja não é templo, eu vou no templo. O templo é o teu corpo, que é templo do Espírito. Tu vai dizer o que então? Eu vou lá no barraco onde os crentes se reúnem? Não, irmãos, é igreja, é templo, eu chamo do que eu quiser. E você não é burro, você sabe de que lugar que eu estou me referindo. Mas, irmão, precisamos entender que algumas pessoas vão fazer desfeita até quando nós queremos ajudar, até quando nós trazemos uma palavra de exortação. Muitas vezes o amor não resolve, o que resolve é a exortação. E quantas vezes, como pastor de jovem, eu tenho que dar uma enquadrada num jovem, irmãos, e dar uma de delegado, porque se eu deixar a coisa andar, eu vou perder aquele jovem. E eu tenho que chamar, e às vezes ele senta no lugar e eu falo com ele em pé, e eu só não boto o dedo no nariz dele, mas o restante eu tenho que falar de maneira dura. Algum tempo depois ele vem agradecer, mas na hora ele faz desfeita. Quem é você para falar isso comigo? Você não é seu pai, você não sou seu pai. Vai chegar lá no céu, Deus vai me perguntar: por que eu deixei você embora? Então eu quero falar para você tudo o que você precisa ouvir. Se você quiser ir para o inferno, aí a escolha é sua, que eu também não vou poder obrigar, né? Deus te dá o livre-arbítrio, não sou eu que vou tirar. Agora o que você precisa ouvir é isso. A sua vida que você está levando é consequência dos seus pecados. Mas, amados, Satanás tenta o tempo todo nos enganar e nos tirar do foco de quem nós somos em Deus. Deus já tem um propósito para mim e para você, que é de vencermos os nossos inimigos. Esse é o propósito do Senhor. Mas essas lutas, as desfeitas, as palavras que as pessoas jogam contra nós, sempre vão tentar nos impedir de viver o que Deus tem para nós. Então, em primeiro lugar, Davi venceu o gigante. Em primeiro lugar, o gigante do menosprezo, depois da desfeita, e por último, da intimidação. O leão, ele intimida qualquer um. O leão vai passando, os bichos vão tudo fugindo. Agora, mais uma coisa que eu fiquei impressionado é com a violência de um urso. Todos nós fomos criados vendo os ursinhos de pelúcia. Uma vez eu estava pregando em Orlando e eu não sabia que em Orlando, no estado da Flórida, o estado da Flórida tem um clima muito parecido com a região centro-oeste. E eu fui pregar em um acampamento de jovens em Orlando e tinha uma caçamba de lixo com tampa e um cadeado, e estava estampado assim na lata de lixo: depois que colocar o lixo, tranque a tampa, por causa do urso. Eu falei: rapaz, aqui tem urso? Na Flórida? Ele falou: tem, pastor. São uns ursos pardos,
mas eles são no máximo do tamanho de um homem, não chega a 2 metros, é 1,60 m, 1 metro e tal, uma estatura média. Eu falei, rapaz, então quando aparecer um aí você me chama, o senhor vai ver. Lá para meia-noite, a hora que a gente come um biscoitinho e toma um chazinho, aí eles aparecem ali no fundo, atrás da cozinha. E lá para meia-noite me chamaram, pastor, vem, ursinho. Era um urso desse tamanho assim, irmãos. Ele sacudia aquela lixeira para tentar abrir, para pegar o cheiro, o que ele estava sentindo o cheiro lá dentro, que eu fiquei horrorizado com a violência de um urso. E eu fico imaginando Davi no pasto, exposto a leões e a ursos. A unha do urso é uma coisa terrível, é perigosa demais, e ele é muito forte. Mas Davi estava exposto ali aquele tempo todo. E às vezes nós olhamos, Senhor Deus, por que vem tanta luta na nossa vida? Por que o meu histórico já não é um histórico favorável? A minha família já não é um lar equilibrado. No meu trabalho parece que eu sou perseguido. Quando eu viajo, aí o voo é cancelado. Onde eu vou, parece aquele desenhozinho, né, o Cascão. Onde ele vai a nuvem preta em cima dele. Amados, tudo isso são provas para o teu coração. Você tem que se manter de pé. Você não pode permitir que a palavra de qualquer pessoa, a não ser o próprio Deus, venha mudar a sua vida e a sua história. A intimidação vem contra todo mundo. Todos nós já fomos intimidados um dia. Mas o que acontece? Satanás vai usar alguém na rua? Não. Alguém vai chegar na rua, vai falar um monte de coisa para você, você nem vai ligar, você vai dizer, está bêbado, está endemoniado, não vou estragar meu dia. Agora, irmãos, e quando é alguém de casa? E Satanás sabe a boca que vai usar. É de alguém que você dá crédito. Seja o teu pai, seja a tua mãe, seja um amigo seu. Não é que essa pessoa está endemoniada, mas, irmãos, a nossa boca, algumas vezes a Bíblia diz que a boca do justo é manancial de bênção. Mas algumas vezes nós proferimos algumas palavras que ferem as pessoas. Por isso que eu preciso tomar cuidado com os meus liderados, porque a minha palavra tem um peso duplo sobre a vida deles. Eu não sou qualquer um. Por isso eu preciso tomar cuidado com as palavras que eu me dirijo para os meus próprios filhos, porque eu sou o pai deles. E se eu digo uma palavra mal colocada, amados, e aloja no coração deles, eu posso alejar meus filhos emocionalmente para o resto da vida, por causa de uma palavra mal colocada. Mas Satanás, ele sabe trabalhar as palavras e sabe quais são as pessoas que são capazes de nos ofender. Satanás sabe quais são os leões e quais são os ursos. Mas, amado, quando eu e você, quando nós nos dispusemos a relevar essas palavras, a liberar perdão, a nos dispor a assumir o nosso lugar em Cristo Jesus, reconhecendo quem somos. E, amados, se eu estou no Senhor, eu sou grande demais. Nenhuma pessoa é capaz de me fazer tropeçar. Mas eu tenho que usar essas palavras, amadas, para administrar. Eu sei que na hora dói. Eu não estou brincando. Eu era extremamente vulnerável a qualquer palavra. Eu era dependente de palavras de apreciação. Se uma pessoa me olhasse meio torta, amado, para mim era morte. Eu fazia tudo para agradar as pessoas. Eu me sacrificava. Quantas vezes eu achava até inadequada alguma coisa em alguma organização que eu trabalhava, mas para eu não ser reconhecido como apenas mais um, eu me matava para poder agradar os outros, para receber a afirmação, receber a valorização. Isso não é o que Deus tem para você. Você não pode depender da palavra do homem. Você já tem a palavra do Senhor sobre a tua vida, sobre quem você é e onde Deus vai te estabelecer, em nome do Senhor Jesus. E quando alguém tenta me intimidar, essa palavra não me amarra, essa palavra não me congela, porque eu sei na direção que eu estou indo, em nome do Senhor Jesus. Amados, isso é muito importante. Você guardar a palavra do Senhor e aquilo que Deus tem sobre a sua vida, porque você sabe muito bem o que você vai fazer e o quanto você vai caminhar. Amados, quando eu não sei quem não sou em Deus, a palavra de qualquer pessoa me influencia. Se alguém diz, pastor, você é bacana, legal, pastor, você é muito chato, eu sou chato. Não, o Senhor já me disse quem eu sou. O Senhor já me disse que às vezes eu sou legal e às vezes eu sou chato. E o que eu tenho que fazer para ser legal e o que eu tenho que evitar para deixar de ser chato. Pronto, amados, eu já sei no Senhor como é que eu tenho que ser. E se eu sei, amados, isso, quando as lutas vêm contra a minha vida, eu digo, não, eu sei o que Satanás quer. Ele quer me inviabilizar. Ele quer inviabilizar o meu sonho, o meu chamado e os meus projetos. Mas se o meu coração está alinhado em Deus, amados, nada nem ninguém pode me deter, amém?
Por isso algumas pessoas dizem: Senhor, esse é meu gigante, e eu vou lá gigante, eu vou lá gigante. Amado, está todo amarrado. Você está cheio daquele elástico que o pessoal amarrava antigamente, né, aqui no braço da gente para poder tirar sangue. Você está agarrado com aquela, você vai, quando chega na hora, volta tudo de novo. Agora eu vou conquistar, agora eu fiz o vestibular, agora eu fiz o Enem, agora eu vou começar o curso, 1º ano, 2º ano, 4º semestre, 5º, 6º, não aguentei. É mesmo, mãe, a senhora tem razão, negócio de estudo não é comigo, eu sou cabeça dura, eu sou burro, eu tenho que arrumar qualquer coisa para fazer da minha vida. Irmãos, isso é terrível, mas o Senhor tem que nos posicionar. Você tem que saber quem é você no Senhor. E nós, como servos de Deus, temos que ser a voz de Deus para essas pessoas que não sabem quem são. Morava uma moça na minha casa, e a avó tinha sido doméstica o tempo todo. A mãe dela era doméstica, e ela era doméstica da minha casa. E eu falei para ela: filha, por que você não estuda? Ah, pastor, para as coisas que eu faço aqui não precisa estudar não. Falei: mas você não está carimbada para ser doméstica. Na minha casa eu não quero você o resto da minha vida. Se você não decidir não arrumar outro emprego, uma hora eu vou te mandar embora, que eu quero ver você crescendo, ver você rompendo. Ela falou: mas pastor, a nossa família já é assim, a minha mãe, a minha avó. Falei: filha, a sua avó não tinha acesso ao estudo. A sua mãe, se ela é da minha geração, só os ricos podiam fazer vestibular. Só que você agora é de uma outra geração. Você é uma moça nova ainda, não é casada, não tem filho. Você vai ficar limpando a casa dos outros até quando? Isso não é vergonhoso não, mas é vergonhoso para alguém que pode ser algo diferente. Você tem que trabalhar, você tem que estudar, e você vai correr atrás. O que você fizer para o seu desenvolvimento, eu vou abençoar, eu e minha esposa vamos te apoiar. Amados, aquela moça já está fazendo uma faculdade para a glória de Deus, está apaixonada, amados, porque Deus nos chamou para nós alimentarmos o sonho que Ele deu para as pessoas, de crescer, de rompimento, de conquista. Muitas vezes o pai é o primeiro a aceitar a estagnação do filho, achando que vai fazer bem para o filho. É, filho, esse negócio de estudo não é para você mesmo não, né? Então vai trabalhar, filho, vai trabalhar, vai ganhar dinheiro, vai fazer a sua vida. Mas ele não sabe, amados, que a geração de hoje é diferente da dele, onde as pessoas ainda ganhavam algum dinheiro sem estudar. Hoje, havia um tempo em que a pessoa tinha que ter o ginasial. Aí depois a pessoa tinha que ter o 2º grau, datilografia. Irmão, quem tinha datilografia era o bambambam, era o gerente do Banco do Brasil. Aí depois habilitação. Aí era coisa impressionante, muita gente com habilitação e todo mundo sem carro, né? Mas tinha habilitação, e a pessoa dizia: eu tenho habilitação. Faltava pouco botar numa moldura, porque quase ninguém tinha. Agora, amados, não adianta ter digitação, não adianta dominar o pacote Office, não adianta nada disso. Você tem que estudar, tem que ter uma faculdade, uma pós-graduação, um mestrado. Você tem que ser ambicioso para Deus te estabelecer no lugar onde Ele quer, em nome do Senhor Jesus. Não importa quem vai falar o que de você, para que você não viva, amados, a minha vida, a minha história. Durante muito tempo eu fui refém das pessoas que estavam ao meu redor. Eu contei aqui quando eu vim aqui na quarta-feira. Quantos estavam aqui quando eu vim aqui pregar numa quarta-feira? Levante a mão. É pouca gente, né? Vale a pena eu contar. Os irmãos que estão aqui são poucos, mas são significantes. Mas tem muita gente que não ouviu. Amados, eu sou hiperativo e eu tenho déficit de atenção. Hoje eu não estou mais hiperativo, mas eu continuo tendo um ligeiro déficit de atenção. Quando eu era criança, inclusive, agora em janeiro eu estive na casa da minha mãe, e minha mãe conseguiu achar 2 boletins meus, da 4ª e da 5ª série. E para minha vergonha, no campo de observação, a minha professora da 4ª série escreveu assim, ó: o aluno tem dificuldade de aprendizagem em todas as áreas. Já pensou, irmão? Que condenação! Eu postei isso no Facebook, porque eu falava para algumas pessoas, o pessoal dizia: pô, pastor, o senhor é tão motivador que o senhor fala coisas a seu respeito que nem combinam contigo. Eu falei: irmãos, eu era um péssimo aluno. Eu estudava só para passar, e mesmo assim eu contava com a misericórdia dos professores. Então, amados, por causa disso, na minha adolescência, ao invés de dar continuidade aos meus estudos, eu parei no ensino médio, aos 17 anos. E como eu não tinha condições de fazer vestibular, todos os meus amigos faziam vestibular. E cada vez que eles perguntavam qual curso eu ia fazer, como eu sabia que eu não ia fazer nenhum mesmo,
cada vez eu chutava vai fazer psicologia, fazer engenharia, era um negócio que não tinha nada a ver uma coisa com a outra, mas eu dizia, fazia astronomia, o importante era responder, e não, eu tinha vergonha de dizer, cara, eu mal e mal estou no ensino médio, aos trancos e barrancos, vou fazer vestibular. E não é que nem hoje vestibular, que você liga lá, agenda o vestibular, tu vai lá e faz a prova, e o cara nem te diz a nota, só diz, tu está aprovado, paga logo a entrada aqui que tu está aprovado. Não, era perrengue. Amados, então a minha área acadêmica ficou paralisada. Eu comecei a trabalhar, trabalhei bastante, trabalhei na Editora Globo, trabalhei em outras grandes empresas, trabalhei numa agência de publicidade, que na época era a maior do mundo, a McCann Erickson. Eu trabalhei até ser chamado para o ministério. No ministério eu me achei. Falei, aqui eu prego, faço um monte de coisa, eu não preciso estudar. A igreja tinha um seminário bíblico básico, eu aprendi o básico, comecei a ministrar louvor, também não tinha faculdade de louvor e adoração, e assim eu fui levando. Até que quando eu casei, amado, com 35 anos, a minha esposa falou assim, meu amor, e aí, como é que vai ser? Você vai continuar só com o ensino médio mesmo, pela metade? Daqui a pouco a gente vai ter filho, nossos filhos vão crescer, você vai ter que explicar para eles a matéria, como é que vai ser? Eu falei, mas meu amor, agora com 35 anos que eu vou voltar para o estudo? Ela falou, mas você não diz que vai viver até 100 anos? Então tu vai ficar 65 anos sem estudar, meu filho? Dá para começar tudo do zero, dá para começar do primário, dá tempo ainda, não, você que para quem quer viver até 100 anos? Eu falei, tá bom, irmão. E lá fui eu dirigir um culto de jovens que tinha 1000 jovens, muitos universitários. E eu indo lá fazer o EJA, um monte de adolescentezinho, todo adolescente que não conseguiu estudar, e eu lá, o pastorzão, feito um jumento velho, no meio da gurizada. E ali eu fui, acabei de fazer a minha prova. Quando terminei de fazer a prova, o meu pastor falou, Domício, eu quero te chamar para a equipe principal, ministerial. Você é um pastor que você é assistente de um pastor auxiliar, isso que eu era. Tinha um pastor auxiliar que era o pastor de jovens, e eu era assistente dele. Ele falou, mas pelo estatuto da nossa igreja, você precisa pelo menos terminar o teu curso de teologia para um curso reconhecido pelo MEC. Aí lá fui eu para o Rio, lá para onde eu comecei meu seminário, para poder estudar, amado, geografia bíblica, grego, hebraico, amado, esse negócio de grego e hebraico. Só na Bíblia mesmo que isso é bom, irmão, que estudar é horrível, estudar esse negócio de grego e hebraico. Português já é uma luta, ainda mais falar grego e hebraico. Se fosse estudar inglês, que eu usava nos Estados Unidos, onde eu vou usar grego e hebraico, irmão? Onde eu vou falar? Mas eu tive que estudar. Quando eu terminei então o meu curso reconhecido pelo MEC. Aí eu fui convidado para ser pastor nos Estados Unidos. Lá eu fui, pastoreei durante 3 anos. Tive a oportunidade de fazer um mestrado em liderança, num lugar que é a única universidade no mundo que tem mestrado, pós-graduação e doutorado em português, espanhol e inglês. Olha aí que beleza. Eu optei pela maior, todas as aulas que tinha em português eu fiz em português, tinha algumas em espanhol, e eu fiz espanhol, e tinha algumas em inglês, com meu inglesinho pequenininho, mas, amados, eu entendia muito pouco, o professor falava, mas eu só acompanhava os amigos, né? Quando os amigos riam, eu ria junto, aí quando eles aplaudiam, o professor aplaudia também, parecia o Mr. Bean na aula de faculdade, tudo que fazia eu fazia igual. E, amado, dessa maneira, quando eles falavam sobre teoria de liderança, eu pegava os livros aqui da Fundação Getúlio Vargas, o que eu pudesse comprar, quase todo mês eu estava aqui no Brasil, eu já parava em São Paulo, ia lá na Fundação Getúlio Vargas, ia na livraria, comprava livro. Aí quando falava sobre relacionamento, gestão de pessoas, no mestrado de liderança, amado, eu ia a fundo, eu estudei mais que meus amigos. E quando eu terminei, algumas semanas antes de terminar o meu curso, o reitor me levou para almoçar na casa dele, uma mansão muito linda na beira de um lago, lá em Orlando. E ele falou, Domício, eu quero te fazer um convite muito especial. Eu sei que você está sendo convidado para ir para o Brasil. Eu sei que você está se preparando para voltar para o Brasil. Mas eu queria chamar você para ser o professor na nossa universidade e ser o titular da cadeira desse mestrado de liderança, porque você foi o aluno que mais se destacou nesse curso. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Porque Deus muda a nossa história. Deus muda a nossa história. E aí quando eu voltei de lá, eu comecei a trabalhar numa igreja, apenas treinando liderança de uma igreja. Era uma igreja que desejava ter 10.000 discípulos, e para isso eles precisavam de 1.000 líderes. E aquele pastor entregou na minha mão então a academia de liderança daquela igreja. E eu, como liderança, não é só liderança, inclui gestão de pessoas. Eu fiz uma pós-graduação em gestão de pessoas pela Fundação Getúlio Vargas, que eu terminei também com conceito, com a nota muito alta.
Depois disso eu lancei um livro, que foi a minha dissertação de liderança, do meu mestrado de liderança nos Estados Unidos, amados, e Deus foi restabelecendo. Mas por que minha vida ficou congelada dos 17 aos 35 anos? 18 anos parado. Amado, meu cérebro é o mesmo, a minha mente é o mesmo, os meus olhos são os mesmos. E na verdade, era até para a minha capacidade de aprendizado ter diminuído um pouquinho, porque eu não era mais uma criança, eu não era mais um adolescente que tem uma memória como uma esponja que suga tudo. Mas, amado, foi um posicionamento. Eu comecei a mudar o meu entendimento de quem eu era em Deus. Eu comecei a mudar o entendimento de que Deus tinha dado sonhos para mim, e que os sonhos que Ele tinha dado para mim, que na verdade, amado, eu não queria estudar, mas eu achava bonito quando alguém dizia que era formado. Eu tinha preguiça de estudar, mas eu achava bonito quando alguém me mostrava um diploma. Amados, eu sempre achei bonito o diploma, é uma conquista. E aí, amados, a influência foi tão grande, que hoje eu inspiro outros jovens no Brasil inteiro a dizer: sonhe seus sonhos. Pessoas que pararam de estudar. Uma irmã lá da igreja já tem 50 anos, falou: pastor, o senhor me motivou, eu sempre tive vontade de fazer uma faculdade. Ela fez o Enem depois de muitos anos sem estudar, passou no Enem e já está matriculado numa faculdade para a glória de Deus. Amados, Deus pode mudar, não importa qual é o tamanho do seu gigante, se é o medo da prova prática no Detran, se é o idioma, seja lá o que for, em Cristo você pode todas as coisas. Agora, o seu maior inimigo não é o Detran, o seu maior inimigo não é a prova do Detran, o seu maior inimigo não é o aprendizado, não é o diploma, não é a conclusão do seu curso. O maior inimigo são as mentiras que você acredita que foram plantadas dentro de você. E quando você vencer essas mentiras de Satanás, você vai conseguir ver as possibilidades com os olhos que Deus vê. E foi isso que Davi fez. Ele falou: não importa se o meu pai me chamou por último, não importa se o meu irmão, apesar de eu ir lá levar comida para ele, ele veio me perguntar: o que você veio fazer aqui? Eu conheço teu coração, você tem um coração mau. Olha que acusação terrível, amado. O irmão disse: o seu coração é mau. Mas o que o Senhor disse a respeito de Davi? Um homem segundo o coração de Deus. Não importa se as pessoas dizem que o teu coração é isso ou aquilo, o que importa é o que Deus diz a respeito do teu coração. Novamente ele sofreu a desfeita de Saul. Não, Davi, você não pode, você é apenas um rapaz. Já pensou? Ah, mas você é apenas isso. Você é o mais novo aqui na empresa. E quantos de nós estamos em algum lugar e no momento da promoção, chama o mais antigo de casa, chama o expert, chama o especializado, chama aquele que tem a pós-graduação, quando ninguém mais quer, aí chama você. Amado, ainda assim, aceite, porque vai ser nesse lugar que o Senhor vai te estabelecer. Davi esperou ser o último da fila. Davi soube depois que todos os irmãos foram chamados primeiro e ele foi o último, mas ele não ligou a alma dele a essa situação. Ele disse: se não foram eles, é porque a oportunidade era minha e eu vou aproveitar a minha oportunidade em nome de Jesus. Por isso, amado, não importa quantas oportunidades você perdeu, não importa quantas oportunidades foram tomadas de você, não importa quantas oportunidades Satanás neutralizou de você, porque teu coração estava ferido com uma palavra de limitação, de restrição, uma palavra de ofensa para diminuir você. O que importa é que você, como Davi, tem que sair daqui nesta noite crendo que esta foi a tua noite, que o Senhor disse: é hoje que o pastor Domício vai dar a palavra e você vai se levantar como Davi, pronto, marcado na sua cabeça para desfrutar o que Deus tem na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Hoje é a sua noite, hoje a sua história muda, hoje a sua história muda. Antes de começar na guerra, essa história tem que começar no teu coração. Mudar, amados, a disposição do seu coração e se apegar apenas à palavra do Senhor, aquilo que Deus deu para a sua vida. Amados, até hoje as pessoas falam algumas coisas a respeito de mim, dos meus projetos e dos meus sonhos. Agora mesmo eu vou para Curitiba amanhã e lá vou encontrar o meu amigo que sem querer ele deu mole. Eu estava numa loja que vendia display para livros e nessa época eu só tinha 4 livros, hoje eu tenho 14. Na época eu tinha 4. Eu estava vendo o display de 10 livros. E ele chegou e falou assim: rapaz, esse display não é grande para você não? Eu falei: não, mas ele é de 10 livros. E eu vou escrever 10 livros. Ele falou: rapaz, mas você só tem 4. Daqui que você tem os 10, aí eu compro para você e mando pelo Sedex. Eu falei: não, vou levar esse display, porque Deus vai me dar 10 livros. Amados, em menos de 5 meses eu estava com os 10 livros.
E até hoje eu fico zoando ele. Quando eu vou em algum lugar eu digo, você fica aqui que eu vou lá sozinho. Eu não posso levar você para ver meus sonhos, não, que você é um azarão. Então, amados, nós temos que entender que muitas vezes são as pessoas que nós amamos, são os nossos amigos. Mas eles não vão compreender os nossos sonhos, porque os sonhos não são deles, são nossos. Quem tem que lutar pelos nossos sonhos somos nós. Quem tem que acreditar nas promessas de Deus para a nossa vida, amado. Deus não chegou para o irmão tecladista e falou para ele qual é a promessa que tem para mim. Deus falou para ele a promessa para ele e falou para mim a promessa que tem para mim. E pronto, irmãos, em nome do Senhor Jesus, amém? Deixa o povo dizer quem é você, o que você está pensando que é, onde você vai chegar. Amado, isso é palavra de intimidação. Se José fosse ouvir essas palavras, ele não seria governador. Se Gideão fosse ouvir essas palavras, ele não ia vencer 4 exércitos ao mesmo tempo. Venceu 2, depois mais 2. E se Davi tivesse ouvido essas palavras, ele também não teria feito nada. O que você está fazendo aqui? Se ele fosse intimidar, o que ele diria? Olha, só vim aqui trazer pão para você, toma o pão aqui e já estou indo. Ainda bem que você me lembrou das ovelhas que tem lá. Ele falou, não posso nem conversar com ninguém não? Eu vou continuar. Se Davi fosse ouvir a conversa de Saul, Saul não ofendeu Davi, deu até uma palavra de proteção. Quantas vezes os pais querem proteger os filhos, mas na verdade está rompendo, está tirando os sonhos do coração do filho. Meu filho, isso é pesado demais para você, esse sonho é grande demais para você, dá um passo de cada vez. O certo é dar um passo de cada vez, mas quando Deus mandar você correr, você pode correr contra o seu gigante, porque o Senhor vai te dar a vitória em nome de Jesus. E por último nós vemos novamente Davi sendo ofendido por Saul. Ué, você é só um gurizinho, é você que mandaram para vir? Amado, é assim. Você vai chegar em um lugar para poder fazer um contrato, trabalhar com alguém, e as pessoas vão te olhar de cima e embaixo. É você? Ah, legal. Mas Deus muda a história. Deus muda a história das pessoas. Recentemente, contando aqui um testemunho, eu dou algumas palestras em algumas empresas e treinamento para executivos e tal. E Deus colocou um sonho no meu coração de entrar dentro das universidades. Eu sou pastor principalmente de universitários. E Deus colocou um sonho de escrever um livro, que eu já escrevi esse livro, 5 degraus do sucesso profissional. E o meu objetivo era entrar dentro das universidades e fazer uma palestra gratuita. Só que para assistir essa palestra a pessoa tinha que ser cadastrada. E eu fazia essa palestra, mas é a única condição que eu faço para o reitor ou para a pessoa que me convida, é no final poder contar a intervenção de Deus na minha vida. É só 3 minutos. Então eu falo sobre tudo, falo sobre o autoconhecimento, sobre empatia, comunicação verbal e não verbal, apresentação pessoal, tanto roupa como pele, cabelo, tudo isso, e também um pouquinho de nobreza, que é onde eu falo um pouco de etiqueta empresarial. É algo que os jovens precisam para entrar no mercado de trabalho. Amados, enquanto eu vou falando sobre tudo isso, eu percebo assim que para a glória de Deus, eles vão anotando, eles ficam atentos, eles faltam um pouco anotar os slides inteiros. E às vezes tem alguns empresários que bancam e compram esses livros para poder dar de graça. Por que eu cadastro todos eles? Que depois eu mando um e-mail chamando-os para o culto de universitários na minha igreja. Então já é uma isca. E o que eu faço para poder mostrar para eles? Não vou apenas chamar um culto. Eu vou dizer para eles, nesses 3 minutos, o que Deus fez na minha vida. E eu conto que era uma pessoa que eu tinha dificuldade de estudar, e pode ser que você esteja aqui, e isso, pode ser que seus pais falaram, ou você acha que não vai concluir, mas você vai concluir. E eu entro naquele texto que diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalho o que edifica. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigie a sentinela. E inútil vos será trabalhar, se o Senhor não estiver com a mão. E nesse momento eu falo, se você quiser chamar Deus para a tua vida, para os teus projetos, para os teus sonhos, eu conto a história de Daniel e de José durante a palestra, que foram 2 jovens empreendedores, trabalhadores, e que Deus estabeleceu como referência no meio em que eles estavam, não apenas dentro da igreja. Eles não eram sacerdotes, eram homens cheios de Deus, que Deus estabeleceu em nível de governo. Amado, quando esses últimos 3 minutos, eles não anotam mais nada. Eles não conversam mais toda vez é isso. O poder da palavra de Deus. Então, amados, saiba que a palavra de Deus, que paralisa um jovem que não conhece a palavra de Deus, tem que ser a palavra que tem que te paralisar também.
e você sair daqui com a convicção de quem é você em Deus. Não é sair daqui motivado, que a motivação, quando vem uma adversidade, a gente perde a motivação. É sair daqui entusiasmado. A palavra entusiasmo vem de intel. Tel é Deus, em Deus. Você tem que estar entusiasmado. Entusiasmado é aquele que está em Deus. Então você tem que estar intel, tem que estar em Deus, mergulhado naquilo que Deus tem para a tua vida. E a partir de hoje, marcar a tua vida para um novo tempo, em nome do Senhor Jesus. Amém? Eu gostaria de orar por você. Fique de pé neste momento. Eu quero orar, amado, mas eu não quero fazer uma oração só porque geralmente nós oramos depois da pregação. Mas eu quero orar para poder marcar a tua vida esse dia de hoje, como um novo tempo na sua vida. Esquentou aqui, hein? Maravilha. Cuidado para não cair, que está ungido, hein? Glória a Deus. É igual o Benihim, né? Ai, ai. Mas, amados, olha só. Eu quero que você feche os seus olhos nesse momento. Pode ser que você esteja quase abrindo mão dos sonhos de Deus para a sua vida. Os sonhos de um casamento, os sonhos de um ministério. Pode ser que tenha na igreja tanta gente com uma oratória tremenda, com uma apresentação maravilhosa, e você diga: eu nunca vou ser um obreiro, nunca vou ser um pastor. Pode ser que na sua empresa tenha alguém com muito mais capacitação que você. Saiba que o Senhor também pode te capacitar e renovar a tua mente como renovou a minha, para resgatar todo o tempo perdido das suas conquistas pessoais e profissionais, acadêmicas, seja o que for. E eu quero, amado, que em nome de Jesus nessa noite você derrame teu coração diante dele. Feche os teus olhos, esse é um momento muito sério. Eu não sei quando você vai ouvir uma palavra nesse sentido novamente. Não é que só eu prego, mas você pode ouvir várias outras coisas até para motivar a sua fé. Mas, amados, eu quero que antes de você vencer os seus gigantes que estão diante dos teus olhos, eu quero que você vença os gigantes que estão diante do teu coração, te impedindo de viver o que Deus tem para a sua vida. Não permita que seus sonhos sejam impedidos. Não permita que Satanás coloque teus sonhos dentro de uma grade, de maneira inacessível. Você pode mudar a sua história a partir de hoje. Deus pode reescrever a sua história a partir de hoje. Só depende de você, porque o Senhor já quer. Eu não acredito que Deus criou o seu pastor e disse: você vai ser um homem abençoado e próspero. Deus criou a equipe de música e disse: esse povo vai ser abençoado e próspero. Mas criou você e disse: você vai ser um fracasso, você vai ser uma vergonha. Não existe isso. Você também foi criado por Deus com um desígnio e um propósito. E Deus quer que você rompa e identifique nesta noite quais são as palavras que te paralisaram, quais foram os venenos que feriram a sua alma e te impediram de caminhar na direção que você deve caminhar. Essa noite você se levantar e se posicionar diante do Senhor, em nome de Jesus. Ore nesse momento você mesmo. Ore você mesmo, apresentando diante do Senhor a tua situação, independente da sua idade. Nós só paramos de sonhar quando a gente morrer. Uma pessoa que não sonha já está morta. Certa vez um homem se desiludiu da vida aos 35 anos e morreu aos 60. E alguém disse a respeito dele: morreu aos 35 e foi sepultado aos 60. Porque uma pessoa que não vive as promessas de Deus já está morta. Uma pessoa que não tem mais capacidade de sonhar, ela já está morta e não sabe. Mas que essa noite seja uma noite do reavivamento de Deus, do renascer do Senhor sobre a tua vida. Hoje é um dia excelente para você recomeçar. E eu tenho certeza que Deus está te chamando, convocando você para um novo tempo, em nome de Jesus. Vamos cantar um cântico? Novos sonhos, novas realizações esperam por ti. Novos planos, novas conquistas esperam por nós.
Senhor Deus, em nome de Jesus, nós chamamos, ó Deus, a Tua intervenção sobre as nossas vidas nesta hora. Chamamos, Deus, a Tua palavra sobre cada um dos Teus filhos que estão recebendo essa palavra neste momento, Pai. Chamamos, ó Deus, o Teu poder para mudar os caminhos, Senhor. Chamamos agora, Deus, o Teu poder que muda histórias, Deus, para a glória do Teu nome. O Deus que mudou a história de José, o Deus que mudou a história de Gideão, o Deus que mudou a história de Davi. Nós chamamos agora esse Deus que muda não apenas a história da história, mas muda a história das pessoas, Senhor. Em nome de Jesus, toda palavra lançada contra corações, contra a alma, ó Deus, contra os projetos e sonhos, Senhor. Oh meu Deus, todo espinho que Satanás cravou, nós retiramos agora, em nome de Jesus, para que teus filhos e filhas sejam liberados para viver os sonhos do Senhor, o propósito do Senhor, o teu soberano desígnio, Deus. Em nome do Senhor Jesus, queremos, Deus, que toda cadeia seja quebrada, Pai. Existem palavras que neutralizam as pessoas, existem palavras que paralisam os sonhos, Senhor. Existem palavras que nos impedem de ser quem o Senhor nos chamou para ser, mas nós agora arrancamos estas palavras, neutralizamos o poder demoníaco de todas elas, ó Pai, e declaramos um novo tempo, um tempo de mar aberto, um tempo de céus rasgados sobre a vida de cada um dos teus filhos que estão aqui nesta noite, para a glória do teu nome, Senhor. Cada um daqueles, ó Deus, que estão assistindo, seja um DVD, seja a internet, seja o que for, Senhor, alcança cada casa neste momento, para a glória do teu nome. Entra, Deus, estabelece a tua vontade, o teu querer, o teu projeto e o teu desígnio sobre a vida e o coração de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. E que eles não saiam daqui, ó Deus, apenas alegres com esta palavra, mas que eles sejam desafiados a se posicionar diante do Senhor, a voltar a sonhar os sonhos do Senhor, voltar para a oração, voltar para o jejum, voltar para a consagração, para a busca na madrugada, para a submissão à liderança, para o respeito ao marido, para o amor à esposa, para o carinho para com os filhos, ó Deus, e a submissão para com os pais. Ó Pai, que não estejamos apenas esperando a tua intervenção, mas que nós possamos mudar o nosso comportamento. Ó Deus, nossos comportamentos são portas que se abrem para o Senhor nos levar adiante, Pai. Por isso que o nosso comportamento, a nossa atitude possa mudar diante do Senhor, e que sejamos agradáveis ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor.